Nenhuma moça que passou precisou de que oferecessem ajuda. Acompanha comigo meu raciocínio aqui. Nenhuma moça. A palavra moça vai ser o quê? Substantivo. E nenhuma? Pronome indefinido. Qual é a função dele dentro desse texto? Por que é uma função adjetiva? Porque acompanha. Você faça sempre essa seta para dar essa noção de acompanhar. Chegamos nos tipos de que possuem 13 tipos. Só. Mas eu quero que você decore pelo menos 2. Ela respirou. Anota no caderno lá embaixo uma observação dos tipos de que. Vamos começar com 2, que são os 2 principais. O primeiro e mais comum é como conjunção que, gente? Integrante, que eu vou chamar de CI, ou como pronome relativo. Anote aí. Conjunção integrante ou pronome relativo. Esse que será chamado de conjunção integrante quando o termo o qual ele iniciar der para trocar pela palavra o que, gente? Isso. E será um pronome relativo quando ele, o próprio que, puder ser trocado por o qual, a qual, os quais e variáveis. Sim? Olha, tem que tomar cuidado. É comum que seja antes do relativo ser um substantivo, porque ele vai substituir, e antes de um integrante vir um verbo. É comum, não é, eu posso dizer que essa regra sempre vai prevalecer. Mas você pode se orientar por ela, dizer, olha, se for um substantivo antes, provavelmente é um pronome relativo. Provavelmente, é muito provável. Pode ser expletivo, partícula expletiva de realce, ele pode ser uma conjunção explicativa, ele pode ser parte de conjunções subordinativas, tipo ainda que, de modo que. Ele pode ser uma preposição acidental, ele pode ser uma conjunção consecutiva. Mas os casos mais frequentes. É pronome relativo, conjunção integrante e preposição acidental. São os 3 principais. Mas eu vou dizendo aos poucos. Esses 2 aqui você consegue fazer uma questão de prova. Eu digo com certeza. Esses 2. Professor, os outros exemplos não se encaixaram nesses 2. Mas geralmente está nesses 2 aqui, tipos. Geralmente eles usam o se como expletivo, mas o que também é expletivo, viu? Nenhuma moça que passou. Dá para trocar por a qual ou o qual? Sim ou não? Vai lá. Nenhuma moça é feminino, vai. Nenhuma moça a qual? Não, bicho, a frase toda. Nenhuma moça só, tá bom. É só até a qual. Nenhuma moça a qual. Se fosse no plural, seria como? Nenhumas. Isso aqui pluraliza, vai. Nenhumas moças as quais. Se fosse rapaz. Nenhuns rapazes os quais passaram. Deu para entender? Ele se pluraliza. Como esse que deu para trocar por as quais, eu vou chamá-lo de pronome o quê? Relativo. Passou vai ser o quê? Verbo. Precisou? Verbo. De? Preposição. Cheguei no que? Vamos fazer a troca pela palavra isso para ver se dá certo? Vejamos. Nenhuma moça que passou precisou, eu não digo isso por conta da preposição. Eu vou dizer o quê? Disso. Vai lá. Nenhuma moça precisou? Mais alto. Nenhuma moça precisou? Disso. Percebe? Se deu para trocar por disso, esse que será uma CI. O que é uma CI? Conjunção integrante. Oferecessem é o quê? É verbo. E ajuda é o quê? É um verbo?
É um substantivo que deriva de quê? Do verbo ajudar. É ajuda. Tem mais, é? Pronto. É bom que tenha mesmo esse mais. Mais ajuda. É assim, é? Pronto. Ajuda é um substantivo. Vem do verbo ajudar. Perfeito? Muito cuidado, cara, com o uso do mais. Esse mais é muito cobrado pela banca e a gente aqui já entra nas questões adverbiais. Antes de explicar o mais ali, eu queria que lá no caderno você anotasse a dica sobre o advérbio. Não sei se eu já passei isso na aula passada. Já passei? Não, mas passa só na profissional, mas... Aí tirando onda, né? Ó. O advérbio ele só completa 3 classes gramaticais. Quais são elas? Adjetivo, verbo e advérbio. Eu chamo de AVA. Adjetivo, verbo e advérbio. A observação que você faz sobre o advérbio é que ele nunca completa substantivos. Ele nunca vai completar substantivo. Nunca. Se tiver uma palavra se referindo a um substantivo e você tiver com dúvida se aquilo ali é um advérbio, descarte. O advérbio nunca completa substantivo. Fala pra mim isso, vai. Perfeito. Nunca. Olha para esse mais, que na maioria das vezes o mais é advérbio. Mais de intensidade. Esse mais se refere a quem? Ajuda. Tem como esse mais ser um advérbio? Não. Me diz por quê? Advérbio não pode completar substantivo. Então esse mais vai ser o quê? Pronome o quê, gente? Indefinido. Então, quando mais completar um substantivo, vá de cara, é pronome indefinido. Professor, e quando é que o mais não, quando é que o mais vai ser advérbio? Você pode até decorar, quando ele completar adjetivo, verbo é advérbio. Mas o mais só completa esses 2 caras. Portanto, a gente diz o seguinte, ele vai ser advérbio quando ele não completar o quê? Substantivos. Faz a exceção. No caderno, escreve uma frase aí. Vai, Wesley. Vai ler em voz alta aqui na frente. É o verbo, tá? Que completa essa não é? Vou, calma, macho. Peraí. Que horas são, hein, gente? A hora. Pode dar até 1 hora. Tem tempo, né? 20 minutos, é? É, eu vi no relógio dele. Ó, a visão tá boa, viu? Ó. Ele é mais alto. Quer dizer, do que eu, mas vou colocar assim. Ele é mais alto. Coloca essa frase aí. Ele é um pronome. Correto? Isso. É, com acento é o quê? Verbo. Essa palavra mais está se referindo a quem? A ele. Alto. Não, não é a ele não, é alto. Se refere à palavra alto. Qual é a classificação morfológica de alto? Você vai dizer que é um substantivo aqui? É um adjetivo. Se a palavra mais está completando algo que não é substantivo, ele vai ser o quê? Advérbio. Nesse caso, advérbio de quê? De intensidade. Mais e menos, pouco, muito, bastante. Eu vou fazer frase com essa aí. É a próxima aí. Me dê uma ideia aí. É verbo de intensidade, né? Sim? Essas 2 frases, vamos lá.
Comi bastante e comi bastante fruta. Copie a frase deixando uma linha entre elas. Chuva boa, não foi? Ontem, antes de ontem, né? 127 milímetros aqui em Juazeiro, não foi? Foram 127 milímetros. O atacadão ali, as cores voaram, sabe? Não foi não? Em frente ao atacadão? É tu não trabalha de manhã? Foi. Ninguém passa ali pela Avenida Padre Cícero não, né? De chuva não. Passa nadando de barco. Ah, você é diferenciado. Comi bastante. A palavra bastante está se referindo a quem? Ao verbo. Vamos prestar atenção nessa outra antes de classificar. Comi, agora não está dizendo que ele comeu bastante, não é uma intensidade. Aqui eu comi o quê? Bastante fruta. Fruta é um substantivo e comi é o quê? Verbo. Qual é a classificação morfológica de bastante na primeira? É advérbio, porque completa o verbo, e na de baixo? Vai, gente. Eu vou embora depois dessa. Não, pronome o quê? Indefinido. Olha, depois que você errou essa, eu vou fazer outra frase. Tem condição não. Vai lá, a pista. O atacadão. Oi? Não é verbo? A pista é muito ampla. Classifica a frase inteira para mim. A pista é muito ampla. O é o quê? Artigo, pista. Substantivo é verbo. Qual é a classificação de ampla? Não é um adjetivo? Ampla, vasta, grande, é um adjetivo aqui. Muito está completando quem? O adjetivo ampla. Se muito completa adjetivo, é o quê? É um advérbio. Ele não pode ser um pronome, ele tem que ser um advérbio, porque pronomes só se referem a substantivos. Advérbios nunca se referem a substantivos. Ei, Valês. Eu compreendo o franzir dos olhos, assim, ó, da testa, você me mandando para aquele canto, não é? Junta com a fome, com a vontade de trabalhar a tarde todinha, né, Ué? Deixa eu te perguntar isso pra ele, né? Qual? O muito? Boa pergunta. Por que esse muito não pode ser um pronome indefinido? Porque pronomes indefinidos só completam substantivos. Muito completou um adjetivo. Quando completa adjetivo, verbo e advérbio, ele tem que ser um advérbio, tá bom? É só porque ele não completa um substantivo. Se for o seguinte, ó, eu tenho que mudar a frase inteira. Se eu disser o seguinte, vi muita gente, vi muita gente. Essa palavra muita aqui está se referindo a quem? Qual é a classificação de gente? Se aqui é um substantivo, muita vai ser o quê? Um pronome, viu? Se completar adjetivo, advérbio. Se completar substantivos, pronome indefinido. Vamos para a próxima. O rapaz mais alto, chegamos no O, que é um artigo. Rapaz, substantivo. Opa, cheguei no mais.
Esse lindão aqui. Esse mais está se referindo a quem? Alto é o quê? É um adjetivo. Se mais completa adjetivo, o que é que ele é? Oi? Advérbio. Quer. Oi? Verbo. Boa. Olha o que? Vamos lá. O rapaz mais alto quer. Mais uma vez quer. Só mais uma vez quer. Boa. Se dá para trocar por isso, aqui eu tenho uma CI, conjunção integrante. Esse A vai ser um artigo, prova vai ser um substantivo, e esse que? Quer que a prova, a qual? Fala. A prova a qual? Então aqui eu vou ter um pronome chamado de relativo. Será vai ser o quê? Verbo em preposição agosto. Ó, não errou não, viu? Substantivo. Seja verbo e amanhã é advérbio. É amanhã, hoje, aqui é um advérbio. Esse que nessa conjunção relativo, se fosse trocado pelo pois, seria pronome relativo, né? Trocar pelo quê? Pois. Não, pois é conjunção. Aí você mudaria toda a frase. Dá para trocar? Dá, mas não é porque ela é equivalente. O rapaz mais alto quer que a prova, pois... Não, dá não. Tu quer trocar isso aqui por pois? Não, não dá. Será após agosto. Tu tá dizendo após ou pois? Ele diz pois, não foi? Se for após, dá certo. Pois eu acho que não dá não. Questões, me respondam aí as questões. Então, corrigindo aqui as questões, eu tenho a primeira aqui, ó. Nós que somos daquela terra, nós os quais somos daquela terra. Então eu tenho os aqui, deixa eu mudar a caneta aqui vermelha. Nós os quais somos daquela terra, esse que retoma a palavra nós. Deu para trocar por os quais, é claro que eu vou ter aqui o que a gramática chama de pronome relativo, nós os quais, conforme você acabou de ver na aula no quadro. Chegamos à segunda questão que disse assim, ó, existe um pronome relativo em tenho certeza disso, tenho certeza disso. Quando eu consigo trocar por isso ou disso, eu vou ter uma CI, ou seja, eu vou ter uma conjunção integrante. Deveria envergonhar aqueles os quais. Se deu para trocar por os quais, óbvio que eu vou ter um pronome relativo. Aqueles os quais. Então, respondendo à segunda questão, o gabarito é letra B. Deveria envergonhar aqueles os quais. Deu para trocar por os quais, pronome relativo. Um país com mais pessoas se respeitando do que se odiando. Eu tenho aqui um elemento de forma comparativa, eu tenho aqui uma conjunção, só que ela é comparativa. Meu desejo é esse, meu desejo é isso, eu tenho uma outra conjunção integrante. Portanto, o gabarito é letra B. Na terceira questão, perguntou-se: existe uma conjunção integrante em? Note que essa questão aqui é de 18 e 18, mas são de concursos diferentes. É a mesma pergunta. E houve também essa mesma pergunta, só que para continuando conjunção integrante em 2022. Então você consegue ver, candidato, que é uma pergunta bastante recorrente para o S, tá bom?
Então veja, existe uma conjunção integrante em. Existe um tema o qual. Se dá para trocar por o qual, o que é que eu vou ter aqui? Um pronome relativo, tá certo? Se deu para trocar por o qual, eu vou ter um pronome relativo. Em 22 anos é a primeira vez a qual a corrupção. Primeira vez, o que retoma a expressão primeira vez. Portanto, a primeira vez a qual. Eu acredito que eu tenha um pronome relativo aqui, tá certo? Um povo o qual foi capaz de metabolizar, a qual deu para trocar, eu vou ter um pronome relativo. Às vezes chego a pensar isso. Pode ser também chego a pensar nisso. Se deu para trocar por isso, conforme visto na aula, eu vou ter uma conjunção integrante respondendo a essa questão. Olhando para a quarta e última questão, que é a mais recente, né? A gente está em 24, a mais recente foi a de 22, diz o seguinte: e tudo indica isso, e tudo indica isso. Deu para trocar por isso, eu vou ter uma conjunção integrante. No Brasil, existem aproximadamente 114 grupos indígenas, os quais eu vou ter uma PR, porque eu consigo trocar por os quais. O projeto o qual autoriza, deu para trocar por o qual, eu vou ter um pronome relativo. Atendendo aos interesses de grupos econômicos nacionais e internacionais e forças poderosas as quais, deu para trocar por as quais, eu vou ter um pronome relativo. Portanto, a única possibilidade seria a letra A, que é o nosso gabarito. É isso, até a nossa próxima aula, candidato.